Acontece. Como a gente já tinha relatado, havia uma demora muito grande depois da denúncia do Cássio Conserino, promotor de justiça do Ministério Público, para a denúncia contra o André Sanches. Havia alguns entendimentos de colegas de profissão que atuam, inclusive, no Tribunal de Justiça lá, né, de São Paulo, em que começou-se a se suspeitar há muito tempo atrás ali que poderia dar algum problema, e depois saiu matérias, notícias, etc., que identificavam uma correlação, talvez, com a hipotética ali entre a juíza de subordinação com o seu coordenador, que seria o advogado do André Sanches. Mas a gente também não pode ficar especulando, nós temos um dever, digamos assim, como advogados, de aguardar os passos para que a gente trate dos fatos, neste caso. E, no final das contas, muito estranho foi quando ontem à noite, durante o período da noite, na madrugada, né, houve uma movimentação no processo do Andrés, né? Inclusive o Mala externou aí nas redes sociais, mas uma movimentação no processo do Andrés, o qual tinha ali a movimentação dos antecedentes criminais, somente do Andrés. Nada mais do que o Andrés. Lembrando que são dois, né, que estavam ali em acusação direta. Quando você só tem um documento, você chama a sua atenção. Se você vai tratar de dois elementos e você só está levantando uma documentação, chama atenção. Mais estranho ainda, essa documentação geralmente é juntada pelo cartório. Quem juntou este documento? A própria juíza do caso. E isso ensejou imediatamente uma mobilização do Ministério Público, que já deveria ter um entendimento que isso estava em uma movimentação estranha, e resolveu protocolar um pedido de suspeição à meia-noite e pouquinho desse dia 11 de dezembro. Então esse seria o direcionamento que a gente ia dar para essa noite. A gente até esperou os movimentos, como a juíza ia se portar, como não ia se portar, se ela ia analisar pelo seguinte, esse pedido aí de suspeição tem que ser analisado primeiro, certo? Quando você faz essa juntada de pedido de suspeição, você tem que fazer você tem que analisar como a gente falou no processo anterior. Muita gente que acompanha a gente sabe qual foi o nosso posicionamento lá atrás. Todo pedido de nulidade, suspeição tem que ser feito antecedentemente ao acatamento da denúncia. Se tiver algum tipo de nulidade, você não vai... depois que já causou o dano à imagem de alguém, você vai dizer, não, estava nulo mesmo. Todo o dano já proveniente não cabe. Então, quando você faz esse pedido de suspeição, de nulidade processual, analisa-se primeiro, depois você vai para o acatamento. Pois bem, à 00:35, houve essa juntada desse pedido de suspeição nos autos, os quais não foram juntados ainda, certo? Foi protocolizado e foi feito esse pedido para ela. Às 16 horas, 16 e pouquinho, ela juntou a sua manifestação sem apreciação do pedido de suspeição. E aí, nós tivemos acesso, falamos com vocês, inclusive, trouxemos aqui o documento da juíza, né, da vara especializada de crimes tributários, organização criminosa, lavagem de dinheiros e bens e valores de capital, que determinou, né, ou pelo menos decidiu pela rejeição parcial da denúncia. Houve ali uma tentativa ali de desmerecimento ali em relação a isso. Então você tem apropriação indébita qualificada, né, por conta do cargo que exercia, presidente do Corinthians, entre outras coisas. Você tinha crime tributário, porque quando você apropriou hipoteticamente, isso na teoria, tá? Você tem crime tributário, porque você pegou um valor e não vai acabar não fazendo a declaração desse ganho nos seus rendimentos anuais, etc., dessas propriedades que você adquire, dos valores que você utiliza, entre outras coisas. E depois você tem a lavagem de dinheiro, que seria a ocultação sobre esse tipo de manifestação, né? Já que você não fez, de certa forma, nem o recolhimento do imposto, você está ocultando usando o dinheiro de outros. Mas, né, parecia público, né? Todo mundo sabia que os cartões estavam sendo usados, né? Então, de certa forma, no entendimento dela, não há subversão da questão da lavagem de dinheiro. Então, ela afastou a lavagem de dinheiro e afastou diretamente os crimes tributários correlatos, ok? Porque, no entendimento dela, existe uma jurisprudência nesse sentido de que o lançamento somente poderia ter um crime tributário se tivesse um lançamento, entre outras coisas. Apesar que tem jurisprudência também que vai no sentido oposto. Mas isso é uma discussão que a gente vai ver depois. A questão, agora, eu estou fazendo a cronologia do tema. Pois bem,
Só que ela fez o acatamento de alguns pedidos, e é nesse ponto que nós aqui vamos trazer, né? Até então estava aberto, né, esse tema, então vamos para lá. Diante do exposto, a rejeição da denúncia quanto às imputações, o André Navarro Sanches, como eu já disse, crimes tributários, crimes de lavagem de dinheiro, estão rejeitados à primeira vista. Depois temos do Gavioli, também no mesmo sentido, e neste caso está falando por falta de justa causa, diz ela, né? Então temos falta de justa causa nos termos, está entrando na parte meritória. Ademais, declara incompetência. Por quê? Porque sobrou a apropriação indébita, né, qualificada. E aí ela não seria a vara especializada, deixa de ser capaz de abarcar aquele crime e vai para a justiça comum, certo? Então, por isso que ela declara a incompetência para a remessa do processo. No entanto, por outro lado, e que não gerou nenhum tipo de impacto em relação à nossa imprensa, e que deveria gerar esse impacto na nossa imprensa, é o seguinte: a medida cautelar, né? Poder geral de cautela, conforme o 132 do CPP. Você que não é... Você é um cidadão comum, né? Você não tem direito de ter nada bloqueado se você não for alvo de uma ação contra você, correto? Pois é. O Douglas vai explicar isso para vocês. Mas ela concedeu o sequestro e bloqueio dos valores depositados nas contas bancárias dos dois. Dos dois o quê? Das duas pessoas? Dos réus? O quê? Até o limite de R$400 mil. Ou seja, partimos para as medidas cautelares de alguém, desses dois elementos. Além dessas medidas cautelares, o que é muito interessante, nós temos também a proibição do contato com testemunhas e dirigentes do Corinthians. Você não pode ser cerceado do seu direito de defesa se não for, né, pelo menos o réu. Né? Mas aqui, conforme as medidas cautelares, né, do Código de Processo Penal, nenhum dirigente pode ter contato com André Sanches e Roberto Gavioli. Eu quero ver como é que vai ficar o Roberto Gavioli nessa, porque ele não foi demitido do Corinthians, ele foi afastado sem remuneração, mesmo hipoteticamente tendo uma nota fiscal emitida em seu nome em novembro. Certo? Como é que vai ficar esse contato, né? Como é que vai ficar o Sanches? E os dirigentes? Começo a pedir a vocês que, caso não tentem fraudar provas, pelo amor de Deus, caso tenham visto, registrem, coloquem com datinha, alguma coisa assim nos registros, tirem foto, obviamente, gravação, faz o que vocês quiserem, caso essas duas pessoas tiverem qualquer contato com dirigentes do Corinthians. Qualquer contato, certo? Por quê? Porque aqui embaixo ela coloca: ressalte que o descumprimento poderá acarretar a decretação de prisão preventiva. Ok? Descumprimento. E pode falar. Manda o link aí o link correto pro Macedão. Pro Macedo? Macedo vai vir aqui? Perfeito. Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Então, assim... Tá, é porque eu não pude colocar isso aqui para vocês. Deixa eu ver. Chegou agora o Macedão, então tá aí. Já mandei para ele. Então, veja, ambos estão proibidos de deixar o país sem autorização judicial. Ok? Isso daqui mantido como a gente tinha colocado na tarde para vocês. Indeferiu a busca e apreensão, a expedição de ofício ao Hospital Einstein, tendo em vista a rejeição da denúncia neste ponto dos crimes tributários, né? Lavagem, etc. Então, afastou os dois ofícios, afastou o ofício por conta dos crimes tributários e da lavagem no ponto em específico, né? Vale destacar, né, que este ponto aqui tem a questão da suposta apropriação indébita, né? Em razão, né? Mas vamos que vamos. E aí, pronto. E decretou sigilo. Até então, esse documento estava disponível nos sites, mas agora não está mais. Ok? Já acabou. Isso aqui é antecedente, que é a decisão final dela sobre o entendimento no que tange ali a apropriação indébita. Ok? Então, ela decidiu sobre esse tema. Mas aí, eu falei para você, o que eu falei para vocês, né? Especificamente, há um pedido de suspeição. E é antecedente a decisão dela. E eu já falei para vocês também, se vocês já passaram aqui no caso lembra do Augusto Melo? Havia pedidos de nulidades, tem que ser apreciado antes, tem entendimento do STJ. Os pedidos de nulidades têm que ser sempre analisados de forma antecedente. E eu repito, por que você vai fazer de forma antecedente? Porque, senão, você pode incorrer num dano à imagem da pessoa e depois você anular, já causando dano. Então, até para resguardar qualquer paciente, qualquer pessoa que ainda está em análise, você tem que ver quais são as nulidades, para depois, sim, acatar ou não. Isso aí é para resguardo da imagem da pessoa que está sendo ali denunciada
e pode, eventualmente, ter um pedido de nulidade acatado, sim. Não estou dizendo que não haja, mas isso daí é uma situação. Bom, Douglas, antes de começar com o Ministério, ou dar sequência no Ministério Público, quando é que a gente tem pedidos cautelares? Para você garantir o resultado útil, né, do processo, para você garantir, há uma probabilidade de elementos. É uma probabilidade, exatamente as restrições que foram aplicadas para ele não trabalhar na investigação. Corrigir testemunha, não atrapalhar nas questões aí do clube também, que ela tacitamente foi entendido que o crime já está configurado, né? Essa é a verdade, já está... Tacitamente? Posso dizer? Desde boa noite, meu querido Macedo, meu velho. Seja bem-vindo. Estamos aqui ainda na parte do Andrés. Hoje você vai falar sobre a Empório Alex com a propriedade que lhe é peculiar. Mas antes de mais nada, Douglas, vou te dizer o seguinte. Ela falou as palavrinhas. Das medidas cautelares, alternativas à prisão. Por quê? Porque o pedido do Ministério Público, né, foi no sentido, né, de prisão, etc., tornozeleira, e ela fala, quanto às medidas cautelares pessoais requeridas pelo Ministério Público, é o caso de deferimento em parte. Os indícios de autoria e materialidade estão presentes, conforme já fundamentado. Ainda as medidas cautelares se mostram necessárias para garantir que os réus não irão se furtar à aplicação da lei e obstruir a instrução. Os fatos continuam contemporâneos na medida que ambos os réus continuam tendo influência dentro do Clube Desportivo Esporte Clube Corinthians Paulista, situação que coloca em risco a integridade da persecução penal e da produção de prova. Assim, de rigor, a decretação das seguintes medidas cautelares pessoais, diversa da prisão nos termos do artigo 319. E aqui ela colocou exatamente as situações. Então, só para constar, meus amiguinhos aí da imprensa, que eu já vi muita gente colocando aí de forma quase que... Assim, eu poderia dizer que foi uma situação... Calma aí, deixa eu trazer o Macedo aqui para o lugar certo, porque senão vai ficar bagunçado. Poderia dizer que a imprensa não coloca esses termos do jeito, do peso que necessariamente é. A juíza já decretou que eles são réus e atribuíram as medidas cautelares. Bloqueio de contas, ela determinou o bloqueio. Estão impedidos de viajar ao exterior sem autorização judicial. Bloqueio de contas, certo? E caso haja contato com testemunhas ou dirigentes do Corinthians, portanto, eles não podem ir para o Conselho Deliberativo. Eles não podem praticar atos no CORE. Eles não podem entrar em contato ou ir para reuniões com a Caixa Econômica Federal. Eles não podem ter contato com o presidente do Corinthians ou com o presidente do Conselho Deliberativo. Eles não podem ter contato com ninguém, sob pena de prisão preventiva. Está na decisão da juíza. Então, partindo dessa brincadeira aí, desse trâmite aí, temos ali, sim, segundo a juíza, não sou eu, está na decisão da juíza. Temos réus. A imprensa não trata dessa forma, tenta mais como a rejeição da lavagem e do tributo. Mas a parte dos réus não está no peso. Eu não entendi por quê. As pessoas não leram a juíza. A juíza que falou, não precisa ter medo. Você vai transcrever o que a juíza está colocando. Boa noite agora, Marcelo. Boa noite, Reis. Boa noite, Douglas. É importante, né? Agitado, né? Tem bastante agitado hoje de Corinthians aí, bastante coisa aconteceu nos bastidores. A gente ficou meio apreensivo com a decisão da juíza, no primeiro impacto que deu, né? Nas notícias, todo mundo falando, a juíza reduziu os crimes do André Sanches e tal. Mas depois você vai ler mais aprofundadamente a decisão, você enxerga isso que você acabou de falar, Reis. Não é dado devido crédito a isso, né? A juíza considera os dois réus. Então, se considera os dois réus, considera que os dois vão responder processo sobre isso. Quer saber se vai ser na vara dela ou vai ser na vara comum, né? A gente vai ver a decisão, como que vai ser feito isso. Mas, para a juíza, foi cometido, pelo menos os crimes de apropriação indébita foi cometido. E tinha gente falando que não tinha crime, né? Apropriação indébita, falando isso. Mas a juíza já admitiu. Então, vamos ver qual será aí os próximos desdobramentos por isso. A gente sabe que não vai ficar por esse ano, vai ficar por que vem, mas já é um caminho. Muita gente falou que não ia dar em nada. Pelo menos o senhor André Sanches não vai poder passar o Réveillon fora do Brasil, né? E também não vai poder pisar no Parque São Jorge tão cedo. Eu acho que só isso já valeu bastante aí, toda a luta que tá tendo aí os bastidores em relação a passar o Corinthians ali. E aí, meu querido Douglitas? E aí, gostou aí, pelo menos em parte, né? Ela entende que há a configuração completa em relação à apropriação. O que você achou? Eu acho que ela quis ganhar tempo aí. É isso que ela quis fazer. Quis ganhar tempo, porque não...
Prova documental, não tem muito o que discutir. Não tem muito o que discutir. Você teve acréscimo ao patrimônio. Quando você tem acréscimo ao patrimônio, você não pode ser remunerado pelo negócio, isso aí é lavagem de dinheiro. Não tem muito o que discutir aí. A minha opinião jurídica, ela não quis aceitar, porque tem outras coisas correlacionadas que pode dar ruim e vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Outras coisas aí, porque é isso que dá quando se envolve muito política no meio judicial. Daí dá esses BO aí, deu trave, né? Na verdade que deu trave aí, utilizaram a mesma ferramenta muitas vezes, né? Uma hora começa a falhar, né? Começa a falhar. Então a questão é a seguinte, o que interessa de verdade é que é réu, rodou, já era. Se vai rodar por mais ou por menos, não importa. Se vender, se roubar uma porquinha ou uma caixa de ouro, é a mesma coisa. Já era. Já é réu. Segundo o que está escrito aqui na juíza, fala que vocês são réu. A gente tá transcrevendo a escrita da juíza quanto ao entendimento da apropriação indébita. Aí há uma remessa da vara especializada para a vara comum, que ela vai presidir, ela que vai atuar também no processo, segundo ela, tá? Andrés mirou na Disney e acertou em Beto Carreiro, não pode sair do país sem autorização judicial, certo? Partindo desse pressuposto, tivemos uma manifestação quanto à juíza, né? A decisão da juíza. E aí passamos para a manifestação do Ministério Público, né? A imprensa, inclusive, teve acesso a essa manifestação, depois a gente descobriu, e aí passaram para a gente também. Então, o que acontece? Ministério Público, depois da decisão, logo depois da decisão, que ficou, né, aberta aí para todo mundo, o promotor Cássio Concerino reforçou que a decisão da juíza em si é nula de pleno direito, certo? E aí ele elencou o que eu já tinha transcrito, já tinha narrado anteriormente, que foi interposto uma exceção de suspeição, ou seja, elementos que indiquem hipoteticamente que a juíza a titular do caso, a preventa, teria alguns indícios de parcialidade na sua condução, tendo em vista, né, parcialidade objetiva por algumas relações que ele aponta posteriormente. E ele vai lembrar que ele protocolou na madrugada e, de certa forma, de tarde, né, já estava ali com a decisão sem apreciação dessa petição que foi feita na madrugada, não foi juntada nos autos. Houve a certificação, inclusive, dessa petição, né, mas ela não apreciou e apresentou a denúncia. Vale destacar que, caso o juiz, ou nesse caso a juíza, não aceitasse a suspeição, deveria autuar em apartado da petição, ou seja, você tem ali o processo principal, a parte, 3 dias, e aí produção de prova e remeter os autos em 24 horas para o tribunal, e lá no tribunal seria julgado a sua suspeição. E aí, de certa forma, não foi feito isso. Não houve o apartamento, não houve a produção de provas e, de certa forma, materialmente, a análise material da juíza é considerado nulo, né, porque ela não fez a apreciação. Em tese, em teoria, teoricamente, né, quando se fala isso. E aí, conforme o 100 e 101 do CPP, que é o Código de Processo Penal. E aí ele pediu novamente que fosse juntada, e ele coloca aqui os motivos pelos quais, objetivamente, os fundamentos hipotéticos do Ministério Público. O Ministério Público está dizendo que a hipótese da suspeição, que seria a relação hierárquica administrativa entre a magistrada e o advogado do réu, no âmbito da Fundação Armando Álvares Penteado, a atuação funcional da magistrada no âmbito do Juizado Especial Criminal do Futebol, demora injustificada de praticamente 60 dias para a simples análise do recebimento ou rejeição da denúncia de processo que não é complexo. E no dia 10 de dezembro, ele ainda aponta uma quarta hipótese, a questão que eu já falei aqui, que ela teria juntado a pena protocolada a ela mesma, de sua própria lavra, do seu próprio protocolo, os antecedentes criminais do André Sanches. Mas não teria feito isso com o Gavioli, né? E isso é um procedimento de cartório, de forma cartorária. Ela fez da sua própria lavra e depois apresentou a denúncia. Então, ele coloca isso com o protocolo. E também coloca aqui o centro universitário, né? Quando teve o centro universitário, foi contratada em 23, conforme o Conjur, vários magistrados foram né, magistrados ali para dar uma robustez na fundação, e ela é uma delas, e, portanto, há a subordinação administrativa funcional
e acadêmica suficiente para macular a aparência da imparcialidade. Então, entre outros motivos, foi o que, de certa forma, foi colocado, foi que ela teria a parcialidade para fazer o julgamento material sobre esse tema. Vale destacar que ele ainda coloca uma outra situação. Ela não julgou todas as cautelares, ela julgou parte das cautelares, talvez assumindo ali que não tinha envolvimento com os outros temas, mas ela não julgou as cautelares, e ela tem que apreciar tudo que a parte pede. Então, você não pode simplesmente, não vou analisar depois, não. Você acata todos os itens ou rejeita todos os itens, mas de forma justificada. Ela tem um livre convencimento. O juiz pode, por motivo que entender melhor, ela pode ou acatar ou rejeitar. Neste caso, ela não pode se omitir quanto a isso. Então, foi colocado essa situação. Então, a resposta direta e imediata do Ministério Público para o acatamento, aliás, acatamento parcial, né, da denúncia em relação ao Andrei Sanches. E, primeiramente, o Douglão, depois do Macedo. O que você achou aí, Douglas? Então, foi uma decisão dada às pressas, né? Aparentou isso daí, uma decisão meio dada às pressas aí, porque o Cássio Conselheiro, ele junta a questão do Albert Einstein, nem isso ela não viu, ele juntou, foi respondido, aí ela fala que ela não autoriza a expedição de ofício. Isso daí já configura um crime já. Você pagar com o serviço lá no hospital, você pagar com o cartão do clube, isso daí já é mais uma circunstância aí que se enquadra aí também. Você está te usando o dinheiro de terceiro para benefício próprio. Ela ignorou isso daí, mas ele juntou, ele emendou a denúncia. Ele emendou a denúncia e juntou esse documento aí. Daí foi, só que ela não viu, né? Tá com pressa. A pressa, na verdade, aconteceu de ontem para hoje, não é? Porque talvez, como eu acho que o Marcelo olha, eu nunca vi, Reis, eu nunca vi uma juíza juntar o histórico com antecedentes criminais na minha vida. Eu também nunca tive notícia, né? Não sou da área, admito que não sou da área, mas eu nunca tive notícia de juiz juntar nenhum documento de parte nenhuma. Porque nós acompanhamos a parte da esfera civil, né? Mas o juiz fazer tipo como se fosse, às vezes, do cartório. Às vezes o cara pode mandar todo mundo do cartório fazer, assessor. Mas quando envolvido com o Corinthians, tudo é possível. Um presidente pode virar estoquista, por que uma juíza não pode virar uma cartorária? Exatamente. A primeira vez que a gente vê esse tipo de situação, uma juntada pela juíza do próprio assinatura, porque ela tem assinatura, todo mundo tem assinatura, e vira um protocolo. Aí você tem o protocolo, o horário, o número do protocolo e quem fez a assinatura. Então, por exemplo, quando é o cartório, você tem a assinatura do cartorário, quando você tem o do juiz, você tem ali a assinatura. Quando você é advogado, você tem sua assinatura ali, o protocolo que tem vinculado no certificado, porque você tem um certificado digital de advogado. O Douglas tem, quando você faz o protocolo, tá ali o protocolo para identificar, porque isso é uma proteção do próprio sistema. A proteção do próprio sistema. O sistema cria, com a digitalização dos processos, existe uma proteção do próprio sistema para a identificação de cada ato processual. Se você cometeu algum ilícito, é seu ilícito, não é dos outros. Não é? Antigamente, juntava-se lá e aí você não sabia se é a assinatura de um. Agora não, a assinatura é sua. Então, a partir de então, quando você tem uma movimentação estranha, atípica, vamos dizer assim, uma movimentação atípica de um juiz fazendo as vezes do cartorário, à noite já foi ajuntado e deixou-se de juntar para fazer este ponto. Mas aí, alguma coisa a acrescentar, meu querido Macedo? Nada, e esse papo de juiz, de determinação, vocês são férias, eu só estou vendo aqui e analisando. Daqui a pouco, só para constar, é você, tá? Só para você. Porque aí você vai tomar um show, eu vou tomar até uma aguinha, brincadeira. A partir de agora, qual é a situação que está acontecendo? O Cássio vai querer o apartamento da própria petição dele, já houve descumprimento da própria juíza, que aí seria nula de pleno direito, para abrir o prazo para que haja manifestação do tribunal, da análise da suspeição da juíza, que vai para o tribunal para análise. Então, isso tem que ser feito de forma imediata, sob pena de continuar a ilegalidade perpetrada, hipoteticamente, pela própria juíza. Caso aceite essa situação, né, da suspeição, anula-se a parte procedimental que ela já colocou, de acatamento e rejeição, e partimos novamente para uma análise de outro juiz, certo? O que está acontecendo? Tem gente se movimentando nos bastidores para cuidar do seu pirão, certo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então tem gente que pode bagunçar o tabuleiro do Corinthians em breve. Reis, olha as manchetes. Vocês reparam nas manchetes? Tipo, a rejeita parte da denúncia de André Sanches. Por que a notícia é essa? Não tô entendendo. Tem que estar errado. Teria que estar: André Sanches está impedido de frequentar o Parque São Jorge
Isso que deveria estar. Não pode Não. conversar com as testemunhas. É isso que tem que colocar. Ele está sob medida cautelar. André Sanches não pode, no mínimo, André Sanches não pode participar das atividades do clube por risco de atrapalhar o processo. No mínimo isso. Não pode ir pra Disney. André Sanches tem um bloqueio via Bansanjude. Essa é a notícia. Exatamente. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.